Shalom, shalom, amados. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Hoje nós teremos um mix de ministração de Páscoa com pós-culto Glória de Sião Internacional. Estou trazendo uma mensagem do Isaac Pitre, minha mensagem e mensagem do Isaac Pitre de 11 de abril de 2025. Foi parte da conferência de Páscoa do Ministério Glória de Sião Internacional. Eu quero começar com a mensagem do Ministério Casa da Glória. Nós, esse ano, já liberamos uma mensagem de Páscoa que veio falar da primeira sombra, do primeiro ato profético que o Senhor fez ali, logo na saída do Éden, para vestir e revestir Adão e Eva de algo que eles perderam no Éden, a cobertura e o tabernáculo vivo, Jesus, aquele que os vestia. Paulo nos ensina que quando nós voltamos para Cristo, quando nós entramos novamente na nossa herança em Cristo, nós recebemos essa vestimenta novamente. Nós entramos novamente dentro do tabernáculo vivo, nos tornando o templo do Espírito Santo. Jesus, o nosso tabernáculo, e nós também sendo novamente o templo do Espírito Santo, porque o nosso espírito nasce de novo e pode novamente ser o lugar de habitação da divindade de Deus em nós. Mas há um segundo ato profético que é um dos atos proféticos mais importantes, em que o Senhor ele nos mostra como esse cordeiro surge. Porque lá no animal que foi morto para vestir Adão e Eva, nós presumimos que tenha sido um cordeiro, mas de fato não sabemos, não está no texto. Quando nós avançamos para a vida de Abraão, nós vemos um pai que é chamado por Deus para sacrificar o filho. Aqui nós temos uma imagem, uma sombra ainda mais elaborada e mais perfeita do que o Filho de Deus teria de vir fazer. Então nós vemos Abraão e Isaac subindo o Monte Moriá, num jumento, levando madeira para o sacrifício. Chegando lá em cima, Abraão coloca Isaac no altar sobre essa mesma madeira, sobre a qual o primogênito deveria ser imolado. Mas então Deus envia um cordeiro para substituir esse primogênito de Abraão. Voltando para a imagem de Abraão, o pai, com seu filho Isaac, subindo essa montanha. Jesus, 1400 anos, 2100 anos depois, está subindo o Monte Moriá, carregando seu próprio madeiro, a madeira, a lenha, para o sacrifício. Mas antes disso, ele chega no monte, montado num jumentinho. Então nós vemos que há muito mais do que uma figura e uma sombra para essa realidade que Cristo veio cumprir no dia que foi estabelecido na lei por Moisés para o sacrifício do cordeiro. Então nós vemos lá em Abraão o local sendo designado, o Monte Moriá. Nós vemos o tempo sendo estabelecido em Daniel, nas 69 semanas de Daniel, para marcar o tempo da vinda do Cordeiro, o Filho de Deus. Nós vemos que ele tinha de carregar a sua própria lenha, e Jesus carregou o seu madeiro, e tinha de morrer nesse lugar designado, na data designada pela lei. 14 de Aviv, 14 de Nissan, 14 do primeiro mês, aquele que foi designado o primeiro mês, lá em Êxodo 12. O que nós vemos então em toda a sombra do Antigo Testamento, em todas as profecias e atos proféticos, é que Deus já desenhou o mapa para o plano da redenção, que tem tempo, 4.000 anos, o cordeiro foi separado por 4 dias,
Desde a queda de Adão, nós esperamos 4.000 anos para a vinda do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No lugar de Isaac é sacrificado o Cordeiro. No lugar de todos os primogênitos, de todo ser humano na face da terra, assim como o primogênito de Faraó e os primogênitos do Egito, vem o primogênito de Deus. Aquele que se dispõe, o próprio Deus se dispõe a descer da sua glória, entrar nessa casa profanada, nesta casa caída, nesta casa que leva à maldição, e ele, o perfeito Cordeiro, que apesar de estar numa casa que é propensa ao pecado, ele não cede a essa propensidade, e ele é o perfeito Cordeiro. O perfeito homem, o perfeito Deus, o homem Deus, o Bar Enash, o filho do homem de Daniel, desce e leva sobre si o sacrifício. É o perfeito Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo o mundo, levando sobre si naquela cruz, levando sobre si no madeiro a maldição, a iniquidade, a transgressão, o pecado de toda a humanidade, desde Adão até o futuro, no fim dos 7 milênios dessa existência do homem debaixo da queda. 7.000 anos completos. Cristo leva sobre si, de toda essa humanidade, toda a maldição. Para que ele, vivendo então a nossa morte, levando sobre si a sentença pelo pecado, a sentença de morte, nós recebemos, ao ele morrer, ser sepultado e ressuscitar dos mortos, sendo a primícia da ressurreição dos mortos, porque ele ressuscitou e levou sobre si a nossa morte, nós também com ele, ao sermos crucificados e sepultados, ressuscitamos para a novidade de vida. Logo, aquele espírito que estava morto em delitos e pecados por causa do pecado de Adão, agora pode ser vivificado. Adão perde a habitação do Espírito, mas em Cristo nós recebemos o novo nascimento e o Espírito de Deus vem novamente habitar em nós. Jesus, hoje é o dia que nós celebramos a sua ressurreição dentro do ato profético estabelecido por Deus nas festas de Yahvé, o dia das primícias, o dia da ressurreição. Lógico que hoje, no nosso ano de 2025, o calendário não bate para que Jesus morra no dia 14, passe 3 dias no túmulo e venha ressuscitar no domingo. Nós temos uma semana inteira de 7 dias no ano de 2025. No ano que Jesus morreu, o ato profético aconteceu com perfeição, com a morte no dia 14, 3 dias e 3 noites no túmulo e a ressurreição no primeiro dia da semana. De qualquer maneira, nós celebramos com vários calendários diferentes, apesar de não cair exatamente como foi no ano que Jesus morreu, nós ainda celebramos Páscoa, Asmos e Primícias. E eu quero dizer que hoje, dia de primícias, nós com ele ressuscitamos para a novidade de vida e nós podemos celebrar que somos uma nova criação em Cristo Jesus. Amém, amados? Agora, o que significa essa nova criação? E foi sobre isso que o Isaac Pitre ministrou na Conferência de Páscoa do Glória de Sião Internacional. Esse é um tema recorrente do Isaac, ele escreveu 2 livros com base no livro de Efésios, e por isso eu quero ler o capítulo 1 de Efésios. Se você tem ele aí, sua Bíblia aí, nós vamos extrair desse capítulo 1 de Efésios, que eu vou ler da versão Almeida atualizada. Nós vamos extrair o que significa essa ressurreição para nós. O que aconteceu com a nossa saída do Egito e entrada na Terra Prometida e o que nos impede de verdadeiramente entrar nessa terra ao invés de passarmos
40 anos no deserto, porque muitos de nós, infelizmente, em várias áreas de nossas vidas, nós nem saímos do Egito. Em outras áreas nós estamos ainda no deserto e talvez em uma ou duas áreas nós tenhamos entrado na terra. Mas a plenitude da herança é nossa, paga plenamente pelo sacrifício na cruz. Então vamos entender o que é nosso e o que nós deixamos de viver e como é que nós vamos entrar nessa terra, porque nós não fomos libertos tão somente para haver libertação. Nós saímos do Egito para entrar na terra. Nós não saímos do Egito para morrer no deserto como a geração que saiu do Egito na Páscoa. A Páscoa nos deu uma herança plena em Cristo Jesus, com tudo que nas dimensões celestiais Ele pagou para que nós pudéssemos ter. E parte de nós darmos a Ele a recompensa pelos seus sofrimentos é nós termos essa herança de entrar na terra. Veja bem o que Atos dos Apóstolos, deixa eu começar com isso, fala a respeito da vida de Davi. Vamos em Atos capítulo 13, depois a gente volta lá em Efésios. Em Atos capítulo 13, versículo 36 diz assim acerca da vida do rei Davi. Atos 13, 36. Porque na verdade, tendo Davi servido à sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Isso significa que Davi, como um homem falível, viveu e morreu. Ele ainda está dentro da corruptibilidade, tanto de alma como de corpo. Mas ele não morreu sem antes cumprir o propósito de Deus para ele, o desígnio de Deus para ele. Ele cumpriu tudo aquilo para o qual ele fora criado. Tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus. Nós estamos aqui hoje para cumprir o desígnio de Deus, para servir a nossa geração. Será que estamos cumprindo esse desígnio de Deus em nossa geração? Pergunta pertinente. Será que eu consegui sair do Egito? Será que eu fiz tudo que eu aprendi tudo que eu precisava aprender no deserto e eu fui fortalecido e capacitado para entrar na terra prometida para servir a minha geração em glória, dentro da herança, com toda a plenitude de Deus, dons, frutos se manifestando em minha vida? Vamos voltar lá para Efésios. Antes de Efésios, desculpa, vou interromper de novo, vamos lá em Filipenses. Assim, quando eu entrar em Efésios, não saio mais. Filipenses capítulo 1, versículo 11, diz assim. Peraí, não é nada disso. Cadê o meu texto de Filipenses? A luz está ruim aqui. Achei. Filipenses 3, 13. Perdão. Filipenses 3, 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que diante de mim estão. De novo, vamos lá a partir do 12. Não que eu o tenha alcançado. O quê? Peraí, vamos voltar aqui. O bom das cartas de Paulo é que o versículo não é escrito sozinho, né? Aliás, em todas as escrituras nós temos que olhar o contexto. Então vamos ali no 8, 3:8. São muito ricas as cartas de Paulo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Todo o conhecimento que eu tinha no Egito não se compara com a sublimidade do conhecimento de Jesus, aquele a quem a gente conhece olhando na face, porque a glória do Pai está na face de Cristo e não conhecemos a Deus se não olharmos na face de Cristo. Por isso, saber entrar nas dimensões do Espírito e entender essas dimensões é tão importante. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como excremento para ganhar a Cristo.
e ser achado nele. Eu não quero só ganhar Jesus, eu não quero só olhar para ele, eu quero entrar dentro dele, ser vestido e revestido dele e viver a partir deste tabernáculo, a partir deste mover do Espírito Santo em mim. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Lembra da chavinha que a gente sempre fala, a chavinha que a gente empresta para ou Deus ou o inimigo das nossas almas? É a fé. Quando eu creio em Cristo, eu estou chamando à existência tudo que Ele fez por mim. Eu vou viver tudo que Ele é em mim. Eu sendo vestido e revestido dEle e cheio do Espírito Santo, me movo segundo Ele se move, não segundo eu quero me mover. Eu alimento, sou suas mãos, eu declaro a sua palavra porque eu sou a sua boca. Eu vou e ministro de acordo com o lugar onde os seus pés me levam. Eu agora estou dentro dEle. Ele é a minha pele, eu estou apenas ali dentro, conforme ele se move, eu me movo junto com ele, conforme o Espírito ministra, eu ministro junto com ele. Isso acontece quando nós aprendemos a usar a nossa fé, crer. Adão creu no inimigo e entrou debaixo da cobertura do inimigo. Nós, no mundo, antes de conhecermos a Deus, nascemos debaixo dessa cobertura, então fazemos conforme o inimigo nos move. Ao crermos em Cristo, nós agora vamos dar a nossa fé para outra cobertura, a cobertura de Cristo, e vamos nos movermos de acordo com a cobertura que é Jesus. Para quê? Para o conhecer, e não só conhecê-lo plenamente, Pai, Filho e Espírito Santo, mas para conhecer o poder da sua ressurreição, que é o que nós estamos celebrando hoje. E não só o poder da sua ressurreição que nos gera algo a mais, que é a comunhão dos seus sofrimentos. Porque para nós entrarmos na comunhão e no poder da ressurreição, nós primeiro precisamos entrar no poder da cruz. Precisamos morrer com ele na cruz, sermos sepultados com ele. Nós não voltamos lá para nós morrermos na cruz, nós entramos nele em sua morte de cruz para com ele sermos sepultados e ao chegarmos no Mar Vermelho nós ressuscitarmos para a vida eterna, como o ato profético do batismo. Saímos da morte, da sepultura, para a vida eterna e abundante em Cristo. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, esse poder da ressurreição que nós recebemos para o novo nascimento do nosso espírito, para que a nossa alma seja encontrada e tenha acesso à eternidade, isso é apenas o primeiro passo para que nós, de alguma maneira, no fim dessa nossa jornada aqui agora, nós recebamos e alcancemos a ressurreição dentre os mortos para o nosso corpo na segunda vinda de Cristo. Então nós vivemos e caminhamos e corremos a nossa carreira até o fim, e ainda que venhamos a morrer, se morrermos antes da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, nós temos a esperança da glória que é a ressurreição dos mortos. E se estivermos vivos na segunda vinda, sabemos que nós seremos transformados. Agora sim, versículo 12. Não que eu já tenha recebido essa ressurreição dos mortos, óbvio que não, mas o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, eu ainda não recebi, eu ainda não obtive a perfeição, diz Paulo no versículo 12, mas eu não paro de buscar isso, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Cristo me ganhou na cruz, ele me comprou com o preço do seu sangue para que eu pudesse alcançar esse poder da ressurreição e eu entrar plenamente na comunhão dos seus sofrimentos, porque assim como ele se deu por mim, eu me darei por outros, não da mesma maneira da cruz de Cristo, mas cada um de nós leva a nossa própria cruz. Nós, para a nossa geração, temos um propósito a ser cumprido, e esse propósito é ímpar para cada um de nós, e cabe a nós, nesse conhecer de Cristo,
nesse entrar no poder de sua ressurreição e na comunhão dos seus sofrimentos, nós vamos entender o que nós vamos deixar para trás, qual vai ser o nosso processo de santificação, de purificação, de forja, de capacitação para nós cumprirmos esse desígnio, esse chamado que o Senhor tem para cada um de nós dentro da nossa geração. Versículo 13, irmãos, quanto a mim, eu não acho que eu alcancei. Na minha avaliação, diz Paulo, não julgo ter alcançado isso ainda. Eu não obtive a perfeição. Mas tem uma coisa que eu não cesso de fazer. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Eu não tenho mais a mentalidade egípcia. Eu não tenho mais a mentalidade mundana. Eu não penso mais na mentalidade grega. Eu não penso mais na mentalidade rabínica, na mentalidade judaica. Eu penso agora de outra maneira, porque eu vou avançar para as coisas que estão diante de mim, que não são mais o passado do Egito, estão fundamentadas na obra da cruz e até mesmo forjadas no caminhar pelo deserto, mas o que está diante de mim é uma terra cheia de gigantes que precisam ser mortos para que a grande colheita de vidas dessa terra possa entrar para o celeiro de Deus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é a tua vocação? Qual é o teu chamado dentro dessa geração? Davi cumpriu o seu chamado, Paulo cumpriu o seu chamado, Jesus cumpriu o seu chamado. Qual é o nosso chamado? Qual é o seu chamado? Qual é o meu? E o que nós estamos fazendo nessa caminhada, nessa jornada em Cristo para cumprir esse chamado? Alguns de nós temos chamados com nossa família, nossos netos, filhos, pais, avós, nós temos um chamado para ministrar nossa família, outros temos chamados dentro da nossa profissão também, outros temos chamados nas ruas, outros temos chamados em outras nações. Cabe a cada um de nós prosseguir para esse alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus para cada um de nós. Porque cada um de nós, se estivermos bem alinhados, se esse dedo estiver bem alinhado, esse dedo estiver bem alinhado, esta mão estiver bem alinhada, este punho estiver bem alinhado, toda essa estrutura poderá fazer a obra de Deus. Mas se o ombro não estiver alinhado, ele não consegue levar a mão a cumprir o seu chamado. Por isso, cada um de nós precisa saber a que veio. Qual é a vocação de Deus para cada um de nós? Isso é de suma importância nesses últimos dias, amados. Nós não somos um membro voando solto no espaço. Nós estamos atrelados a um corpo, o corpo de Cristo. Ele é a cabeça, ele é o cérebro que dá as ordens para cada parte do corpo. E se esse dedinho não estiver ligado na cabeça, vai ser cortado fora, porque o galho, o ramo que não dá fruto, é cortado fora e lançado no fogo da fornalha. Ele é inútil, não serve para nada, está estragando, é uma laranja podre que está contaminando o restante do corpo. Por isso o juízo vem primeiro sobre a casa de Deus, porque Ele quer purificar o seu corpo para que essa colheita dos últimos dias, tão gloriosa, seja mais eficaz possível. Agora sim vamos para Efésios. Capítulo 1. Nós vamos ler esse capítulo e vamos ministrar usando as palavras do Espírito Santo através da carta de Paulo. Versículo 1, Efésios 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Vocação. Paulo, enviado e mártir de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado a quem? Aos santos que vivem em Éfeso
e que são fiéis em Cristo Jesus. Veja que o Espírito Santo está trazendo instrução para a igreja de Cristo, para aqueles que já estão enxertados, para aqueles que já estão arraigados firmemente na rocha eterna que é Jesus. O Espírito Santo falando conosco. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então as bênçãos que nós temos não são as bênçãos do Egito, não são as bênçãos terrenas, não são as bênçãos do deserto, não são. São o quê? As bênçãos às quais nós alcançamos pelo portal que é Jesus, a porta, o caminho que é Jesus, a verdade que é Jesus, que quando fez o nosso espírito ser vivificado, nos deu o Espírito Santo e abriu o portal celestial para que nós pudéssemos acessar novamente a sala do trono, o jardim do Éden, a realidade em Deus que nós havíamos perdido na queda de Adão. Então nós temos aqui a realidade dos portais interdimensionais que o Senhor nos abre para que nós acessemos aquilo que foi perdido na queda. Bênção espiritual, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Nós somos predestinados para a salvação, porque nós todos viemos de dentro do útero de Deus, que fez a terra. Ele põe a mão nessa terra, sopra o seu espírito, e nós viemos dessa herança de bênção e vida, que foi corrompida por Adão, mas em nós há um destino, o destino da salvação. Nós somos predestinados a encontrar a Cristo. Mas Deus não mexe no nosso livre-arbítrio assim como não fez com Adão. Adão abriu mão da sua salvação em Cristo no jardim. Nós não sabemos se ele alcançou novamente essa salvação. Nós nascemos com o desígnio em nós, mas com ele perdido em Adão. Mas Deus nos dá o livre-arbítrio e a chance de escolher novamente voltarmos para essa realidade celestial para a qual nós fomos criados, formados, viemos a existir. Assim como nos escolheu, ele nos chama, mas ele já nos escolheu e nós entramos dentro dessa escolha porque os chamados precisam ser escolhidos pelo seu posicionamento, pelo seu dizer sim do Salvador, pela sua fé. E nós somos chamados antes da fundação do mundo para sermos santos, de sairmos do Egito, entrarmos na santidade de Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, porque ele é santo e irrepreensível e nós entramos nele para sermos santos e irrepreensíveis. Então, se você diz que está em Cristo e cai todos os dias da sua vida, algo está muito errado. Você, de alguma maneira, não está conseguindo se vestir de Cristo. Você não está conseguindo acessar essas regiões celestiais. Você está se deixando vencer pela murmuração, pelas coisas do Egito. O Egito está morando aí ainda. Nós precisamos entender que se o Egito está morando aqui ainda, nós precisamos reconhecer isso para lutar contra isso. Eu não posso dizer que eu sou santo, 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 pecar todos os dias, eu nunca vou me arrepender. Sem arrependimento não há salvação e não há santificação. Então nós precisamos reconhecer o que está acontecendo para nos arrependermos e então entrarmos nessa herança. E em amor, 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. De novo, nele em amor, ele nos predestinou quando nos criou. Já chegamos com essa
predisposição para ele, como filhos dele, mas porque nascemos de Adão, que estava debaixo de uma outra cobertura, vamos ter de querer voltar, procurar quem é o nosso Pai verdadeiro, encontrar este Pai e aceitar o caminho, a porta que nos leva para a sua casa, Cristo Jesus. Segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ele nos predestinou para nos adotar, para que sejamos filhos novamente. Ele faz isso por meio de Jesus. Essa é a sua boa, perfeita e agradável vontade para nós. E isso em troca dá a ele louvor e glória. E ele nos dá isso, ele nos dá essa obra de salvação, ele nos dá essa possibilidade, ele nos abre esse caminho gratuitamente no amado. Quem paga o preço todo é Jesus. O caminho está aqui diante de nós. Eu preciso escolher, vou entrar no caminho que é Jesus, vou permanecer no caminho do Egito. Livre-arbítrio que Deus não nos tira, nós escolhemos o nosso destino. Ele já nos foi predestinado, mas eu escolho entrar nessa predestinação. Eu escolho entrar no sacrifício de Cristo para mim. Ele nos concede tudo isso gratuitamente no amado. 7. Em quem nós temos a redenção. No amado que é Jesus, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, porque o sangue é a moeda espiritual. Houve sangue derramado para vestir Adão e Eva. Houve sangue derramado em Monte Moriá pelo cordeiro que foi substituir o filho Isaque. Houve o sangue de muitos animais derramado nos muitos atos proféticos na lei, no templo, no tabernáculo, para que houvesse a remissão de pecados. O sangue é a moeda espiritual, porque a vida está no sangue. E a moeda espiritual mais poderosa que há no universo é o sangue do próprio Deus que se tornou homem. Perfeito, imaculado, e a deu por nós. Na cruz do Calvário, ele entrega a sua vida para nos dar a sua vida. Ele entrega a sua vida e a toma de volta porque ele é o próprio Deus, não é apenas um homem caído. O sangue derramado é o sangue da divindade de Deus dentro do homem, perfeição de perfeição, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, algo que só Deus poderia fazer por nós. Somente o sangue de gente podia remir gente, não o sangue de animais. Mas como o homem não tem o poder de redenção, Deus se torna homem para morrer no lugar de toda a humanidade. Aí sim, nós temos homem por homem, mas é Deus homem, o único sangue que pode verdadeiramente remir a todos, porque é o sangue do Criador de todos nós. O seu próprio sangue é a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez, pagando o preço por nós. E isso nos faz também que Deus derrama o sangue do próprio Filho abundantemente sobre nós. Essa remissão e essa redenção vem sobre nós em toda a sabedoria e prudência, abrindo, desvendando, revelando para nós o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, segundo a glória, a perfeição, a obra, a vontade, a bondade que ele dá, ele propõe em Cristo, em enviar Cristo para nós. E esse derramar, esse desvendar de mistério da sua vontade, implica em nós entendermos a fusão das dimensões, porque em Cristo ele faz convergir a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Versículo 10. Segundo a bondade e o beneplácito que ele propôs em Cristo. Em Cristo Deus vai convergir. Vamos falar assim. No Éden estava lá terra e céu. Deus separa terra e céu. Mas em Cristo Deus une terra e céu. Em Cristo,
há uma convergência na dispensação da plenitude dos tempos, na primeira e na segunda vinda, nós veremos esta obra se realizar plenamente. E é uma convergência de todas as coisas que estão nos céus e na terra. Fusão das dimensões. Nele digo, então a gente tem toda a obra da cruz, tudo que foi feito por nós, todo o preço da salvação que nos foi dado, a redenção em Cristo, que é a nossa herança que nós recebemos ao entrarmos nele, sermos mortos, crucificados, sepultados e com ele ressuscitarmos para a novidade de vida. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já ficaram para trás e nós avançamos para aquilo que o Senhor propõe para nós em terra prometida. Versículo 11, nele digo, no qual fomos feitos também herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Tudo que acontece no planeta Terra tem a mão de Deus. Ele nos fez para algo glorioso. Nós entramos debaixo de uma cobertura de algo podre, algo de trevas, mas ele nos dá toda a oportunidade ao longo da nossa jornada, em todas as gerações, nós temos a chance e a oportunidade de conhecermos a luz, de nos entregarmos a ela e sermos transformados por ela. Nós fomos feitos herança. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, aí Paulo está falando dos ministros e está falando também daqueles que estão ouvindo. Depois que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então nós não só saímos do Egito, nós não só passamos por um processo de repaginação, de remodelação, de sermos feitos novos, de sermos forjados, de sermos alimentados, de crescermos. Nós chegamos ao pé do Monte Sinai, alimentados, tendo a nossa sede saciada pela rocha eterna que nos segue por esse deserto. Nós recebemos a palavra da vida e também recebemos o batismo no Espírito Santo. Nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. E ele é o penhor da nossa herança, ele é a garantia de que nós herdamos aquilo que nós herdamos. Então, se o Espírito Santo não está aí, nós não temos herança, porque nós não temos garantia de herança. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia. Agora, como eu sei que o Espírito Santo está aqui? Eu tenho o fruto do Espírito Santo que é demonstrado em minhas ações e reações. Em minha vida sobre essa terra, está sendo manifesta a presença e a glória de Deus. Nós temos fruto do Espírito, temos obras do Espírito, temos dons do Espírito. Tudo o que emana de nós é testemunha de Jesus Cristo em nossas vidas. Então é para o penhor da nossa herança, é a garantia, até o resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós vamos até tudo o que é dele ser resgatado, inclusive o nosso corpo, inclusive esta terra. A nossa jornada, ela começa e ela não tem fim, ela é eterna, ainda que ela seja interrompida pela morte aqui. Versículo 15, por isso eu, Paulo, também tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Eu não cesso de dar graças por vocês, fazendo menção de vocês em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, eu estou olhando para Jesus, olhando na face dele está a glória do Pai, e nesse tempo que eu tenho com Jesus, todos os dias eu sou transformado de glória em glória, porque eu vou receber do espírito de sabedoria e de revelação. Não é conhecimento de fatos, é revelação desses fatos. Não é conhecimento da letra, é espírito da letra, que vem pela iluminação dos olhos do nosso coração, versículo 18, para que nós saibamos qual é a esperança do nosso chamamento.
qual a riqueza da glória da sua herança, da nossa herança nos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Nós vamos entender e conhecer o espírito de sabedoria, nós vamos ter a revelação no pleno conhecimento dele, os olhos do nosso coração serão iluminados, nós saberemos qual é a esperança do chamamento, a riqueza da glória da herança nos santos, tudo que Jesus tem para nós viveremos dentro daquilo que é a nossa realidade, do lugar onde ele nos plantou e dentro do nosso chamado, com o campo que ele nos deu. Nós temos um campo de colheita, cada um de nós tem um. Nós trabalhamos junto com várias outras pessoas e cada um de nós tem uma tarefa. Alguns de nós vai pegar esse campo, essas vidas estraçalhadas, terra dura, seca, cheia de lixo. E nós vamos ter de ter uma estratégia da sabedoria de Deus para nós chegarmos nessa terra, limparmos essa terra, quebrarmos essa terra, colocarmos os nutrientes nessa terra. Não adianta eu plantar uma semente no lixão. Não adianta eu plantar uma semente numa terra super dura e seca, esturricada. Não adianta eu plantar uma semente onde as aves já vêm a se alimentar de todas as sementes, roubam todas as sementes. Eu preciso fazer um trabalho sobre essa terra, sobre essas vidas, para esperar o momento certo da semente. E eu acho que esse é um foco que muitos na Igreja de Cristo perderam hoje. Nós chegamos querendo já que a pessoa confesse a Cristo, mas ninguém passou na intercessão limpando a terra, ninguém passou amando essa vida, ninguém passou preparando esse coração. E há tempo para tudo debaixo do sol, há tempo para você chegar e plantar a semente. Essa terra já foi preparada. Há tempo de você chegar e regar essa semente que já foi plantada. E há tempo, depois de todo o processo que germinou e deu fruto, de você vir colher esta colheita. Quando ela estiver madura, quando os campos estiverem brancos. E nós precisamos discernir isso. Eu estou falando quando chega a vida por vida. Cada vida tem um tempo. E nós passamos por vidas que nós vemos uma vez na vida somente. Você passa por elas no supermercado, na farmácia, na rua, no ônibus. As pessoas com quem você interage no seu dia a dia, muitas vezes você nunca mais vai vê-las. Daí a importância de nós termos a sabedoria e a revelação do Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, para saber qual é a estratégia para conversar com cada um. Se um precisa só de um sorriso, porque ele pediu um sorriso, porque ele está em depressão profunda, e ele fala, Deus, se o Senhor existir, alguém vai sorrir para mim. Outros precisam de uma palavra, outros precisam que nós cheguemos e demos um abraço. E a palavra que nós vamos dar é de acordo com a estratégia do Espírito Santo. Nós precisamos ouvir, porque só Ele sabe o processo que cada vida está. E muitas vezes nós atrapalhamos o mover do Espírito e o tratar do Espírito, o tratar daquela terra, porque nós queremos já chegar plantando a semente, enfiar a goela abaixo, sem saber qual é o processo. Mas eu quero juntar isso, que não estou te dando uma desculpa para você não falar de Jesus, pelo contrário, porque essa vida vai ter de ouvir de falar de Jesus 50 vezes dentro do tempo de preparação, do processo de preparação da sua terra. Eu já falei isso 1 milhão de vezes aqui. Alimentar a pessoa por 10 anos sem nunca falar do nome de Jesus é um desperdício do seu tempo e um desserviço à obra do Espírito Santo. Porque essa pessoa foi alimentada para o inferno. Melhor ela ir com fome para o céu. Então, ouvir a estratégia do Espírito não é ter medo, é ter coragem, ousadia para falar o nome, que é o nome sobre todo nome e o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Porque sem ele morrer naquela cruz, nós não temos a salvação. E sem ouvir, Isaías fala, como as pessoas vão ser salvas se não tem ninguém para ministrar? Deus fala para Isaías. Isaías fala, eis-me aqui. Então nós precisamos dizer, eis-nos aqui, Senhor, nós estamos prontos para sermos as tuas mãos, os teus pés, a tua voz e o teu nome sendo dito, para que eles possam
escolher te amar, escolher entrar na tua vocação para eles, escolher entrar na tua vida eterna para eles, porque eles também perderam essa mesma vida que eu perdi lá em Adão. Versículo 20. 19. Vou voltar no 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados, ao serem iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança, da herança de Cristo nos santos, a qual é nossa, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Existe uma força, uma graça, um poder, uma glória que é nossa herança, o qual exerceu esse seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, o qual exerceu o Pai em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. O Espírito, mesmo o Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos, habita em nós, amados, fazendo-o assentar-se à direita do Pai nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no futuro de Paulo, no nosso futuro e por toda a eternidade. E Deus, o Pai, em Cristo, com o penhor do Espírito Santo, versículo 22, pôs todas as coisas debaixo dos pés. Jesus pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça dentre todas as coisas. E aí ele deu tudo isso para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A plenitude de Cristo e o Espírito que o ressuscitou dos mortos habita em seu corpo, que somos nós, sua herança, que temos em nós acesso, que temos nele acesso a todo o seu poder e glória e conhecimento e revelação e sabedoria, para que nós possamos ser o perfeito amor que é ele, lançando fora todo o medo do Egito de sobre aqueles que estão ao nosso redor, aquele que nos deu a sua luz, a sua glória, para que nós, entrando numa atmosfera, fuja tudo o que é trevas. Nós tão somente temos de entender e entrar e viver nessa identidade que nós temos. E você não precisa ser o Billy Graham, você não precisa ser um ministro cheio do Espírito Santo que faz curas e etc, que você assiste na televisão ou que está na África. Você é você, cheio do Espírito Santo, mas não é o você do Egito, é o você em Cristo, é você nova criatura, cheio da glória, do conhecimento, da revelação e da sabedoria de Cristo, aqui no teu campo missionário, exercendo o teu chamado, o desígnio para o qual você foi criado e resgatado. É tempo de nós encontrarmos esse nosso eu que está nele, cheio dele, agindo dentro do corpo dele, na fusão das dimensões, com toda essa glória e plenitude que há nele. É tempo, amados, de nós sabermos andar nessa identidade, viver nessa identidade, caminhar nessa identidade, servir nessa identidade, semear nessa identidade, regar nessa identidade, quebrar terra nessa identidade, nutrir terra nessa identidade, adorar nessa identidade e viver esta vida em Cristo, em nome de Jesus. Amém? Vamos partir o pão. Eu ganhei vários pães asmos diferentes, um mais maravilhoso do que o outro, da minha querida irmã Marina.
Obrigada, Marina. Eu continuo comendo todos eles, são espetaculares. Ela fez para mim um que ela me entregou no sábado passado, quando a gente celebrou a Páscoa, que tem as ervas amargas dentro do pão sem fermento. Delicioso. Essa semana nós passamos comendo pão sem fermento. Posso garantir que eu tenho bastante pão para durar ainda um mês aqui. Mas ele é o pão da vida. Nós o recebemos nessa nossa trajetória do Egito até a Terra Prometida, e nós descobrimos o seu sabor, a sua graça, o seu poder, a sua beleza. E ele é o nosso tudo. Ele foi partido por nós, quebrado. Ele abriu, ele é o próprio véu que separava o Éden, as dimensões do Espírito, ele faz convergir no rasgar do seu corpo. E nós atravessamos esse portal para além do véu. Nós comemos deste corpo, porque ele nos mandou comer. Senhor Jesus, nós comemos de ti, essa é a tua carne, que o Senhor rasgou por amor de nós, sobre a qual o Senhor levou toda a maldição que era nossa, para nos dar toda a vida que é tua. Nós comemos de ti. E assim como a nação de Israel, que é a nação primogênita, tem a sua salvação ao escolher o seu Messias, nós declaramos que o Brasil também tem a sua salvação ao escolher o seu Messias. Senhor, nós te escolhemos. Jesus, tu és o nosso Messias, e nós, como Brasil, comemos do Senhor o pão asmo, o pão sem fermento, o verdadeiro pão da vida, crendo que nossa nação será uma nação ovelha, crendo que nossa nação terá salvação e fará parte dessa grande e gloriosa colheita dos últimos dias. Brasil, come. Nessa Páscoa, Senhor, nessa festa de asmos, nessas primícias, nós celebramos o Cordeiro de Deus, que foi morto pelos nossos pecados e levou todo o pecado da humanidade. Nós comemos do Cordeiro, comemos do pão asmo, aquele que não tinha pecado algum. E nós bebemos do seu sangue, em memória, não só em memória, mas nos remembrando a ti e também lembrando que a vida está no sangue e a vida de Deus está no sangue de Jesus. E por isso nós bebemos do sangue de Jesus, bebemos do seu DNA, da sua glória, da sua vida. Bebemos da sua luz que numa explosão dispersa todas as trevas que ainda há em nós. Quebra as cadeias do Egito que ainda nos assolam. E o Brasil bebe do sangue, da vida, da luz de Cristo, para que também tenhamos os nossos corações brasileiros iluminados pela glória de Deus e venhamos a refletir a nova pátria à qual nós pertencemos, para que essa nação seja tomada por essa pátria celestial em Cristo Jesus. Amém? Brasil, bebe do sangue de Jesus. Realinha o nosso DNA, Senhor, desde o governo até todas as áreas da nossa sociedade. Nós nos submetemos a Ti. Vem e faz algo diferente, Senhor.
na adoração desse culto, houve uma palavra profética, que alguém veio, falou em línguas para o Chuck, e o Chuck trouxe a interpretação para todos nós. A palavra era assim, que a costura da roupa era rasgada. E Deus falou assim, não se preocupe, eu vou rasgar a costura da sua roupa, mas eu não vou deixar tudo rasgado e tudo aberto. Eu farei algo em ti que nunca foi conectado antes. Eu farei uma conexão, uma ligação que nunca aconteceu. Por meio desse rasgar, não resista o meu rasgar das tuas velhas vestes. Porque o que brilhará e resplandecerá de ti será algo para ser vestido de uma nova maneira, para um novo propósito e um novo tempo. Dê a Deus permissão para te desfazer, para te rasgar. Dê a Ele permissão para tirar o Egito de você, para te refazer. Submeta-se ao revestir e remodelar de Deus. Ao que nós oramos dizendo, sim, Senhor, nós nos submetemos ao teu remodelar, ao teu revestir. Confiamos em ti, teus caminhos são melhores que os nossos. Tudo que é teu, tua sabedoria, o teu caminho, a tua maneira de agir, os teus propósitos são sempre maiores do que os nossos. Nós confiamos em ti, Pai. Entregamos esse dia, essa festa, essa celebração de ressurreição nas tuas mãos, te agradecendo por podermos participar da tua vida. Não apenas sermos participantes dos teus sofrimentos, mas também sermos participantes da tua vida, da tua glória, da tua luz e da tua obra sobre esta terra. Amém, amados? Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho e do Santo Espírito de Deus. Obrigada, Jesus, pela ressurreição. O poder, o mesmo Espírito que poderosamente ressuscitou a Cristo dos mortos, habita em ti, habita em nós. Aleluia, glorioso Jesus. Te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade. Tu és bom, Senhor. E o teu amor dura para sempre, e o teu perfeito amor habita em nós e transbordará, jorrando de nós como rios de águas vivas, para todos os campos pelos quais nós caminharmos, em nome de Jesus. Para a glória do Pai e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Amo vocês, queridos. Shalom, shalom.